Estão preparados para receber a palavra? Jesus Cristo, o tema é: Jesus Cristo me fez livre. Jesus Cristo me fez livre. E eu quero ler o texto que se encontra em João, capítulo 8. Eu quero ler de 34 até o 36. Jesus Cristo respondeu: digo-lhes a verdade. Que verdade? Todo aquele que vive pecando, que vive na prática do pecado, é senhor sobre o pecado, é escravo do pecado. O pecado domina essa pessoa. A vontade dessa pessoa é para o pecado e não para Deus. Olha o versículo seguinte: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece na família para sempre. O versículo 36, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, verdadeiramente, de fato, ok? Serão livres. Primeiro pensamento, primeiro ponto: Jesus me fez livre. Queridos, saber a verdade e agir de acordo com ela nos faz viver livremente. Conhecer a verdade, ter a revelação da verdade e viver essa verdade, de fato, nos leva a cada um de nós vivermos livremente. Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo não nos libertou, Jesus Cristo nos fez livres. Semana passada nós conversamos sobre isso e eu dei um pequeno exemplo. Imagina uma jaula e uma pessoa está ali presa dentro da jaula. Vem alguém, abre essa jaula, entra dentro da jaula e tira a pessoa, carrega a pessoa para fora. Essa pessoa então foi libertada. Alguém libertou essa pessoa. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. Não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele veio e abriu a jaula. Ele nos fez livres. Permanecer dentro da jaula ou sair da jaula é uma decisão nossa. É uma decisão individual. Por exemplo, uma pessoa está na jaula das drogas. Jesus veio e o salvou. Jesus veio e fez dele uma pessoa livre. Permanecer nas drogas ou decidir sair das drogas é uma decisão do indivíduo. É uma decisão da pessoa. Eu me lembro que quando eu comecei a dar assim as primeiras palavras, os primeiros estudinhos no grupo de adolescentes, de jovens, ok? Não faz muito tempo, né? Um tempinho atrás. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu sou ainda tímido, mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Se fosse para falar para 3 pessoas, eu começava a suar, a mão escorria, a boca ficava seca, dava diarreia, era um desespero. E eu orava, dizia: Deus, me livra disso, Deus, faça um milagre, Deus, faça alguma coisa, Deus, por favor, tira disso. Até que um dia que eu descobri que Deus nunca iria fazer nada a respeito disso. Eu descobri que Deus nunca iria tirar esse pânico que eu tinha sobre falar em público. E eu aprendi o seguinte: eu é que tenho que sair da jaula. Eu é que tenho que me expor. Eu tenho que ficar em pé e começar a falar. Pronto. Tomei essa decisão e Deus começou a me usar, Deus começou a prosperar. Os estudos, as mensagens, aquilo que eu comecei a fazer já com 16, 15, 16, 17 anos de idade. Percebe? Então, às vezes, queridos, você fica aí travadão, fica emburrado com Deus. Porque Deus, Deus tem que fazer alguma coisa. Ele não vai fazer. O que Ele fez foi te fazer livre. Ele abriu a jaula. Agora Ele diz: use o seu livre arbítrio, use a sua vontade e saia para fora. Ele não foi buscar Lázaro dentro do túmulo. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E Lázaro veio. Algumas coisas, queridos, nós precisamos entender que Ele te fez livre.
Ele não vai te libertar. Ele te fez livre. Saber que Deus nos fez pessoas livres, saber que Deus nos ama, nos perdoou, nos purificou de todos os nossos pecados, crer e receber essa verdade, crer e receber esse amor, nos faz viver livremente. Ele me fez livre. Eu não preciso estar debaixo desse jugo, dessa opressão. Não, eu posso tomar passos e Ele vai suportar, Ele vai apoiar, Ele vai sustentar essas minhas decisões. Vai, então eu vou em frente. Precisamos entender isso. Por isso, a base do nosso relacionamento com Deus não é ser abençoado por Ele ou não ser abençoado por Ele. A base do nosso relacionamento com Deus não é: se eu faço tudo certinho, Ele me abençoa; se eu faço algo errado, Ele não me abençoa. Não pode ser essa a razão de servirmos a Deus. A razão de servirmos a Deus é: eu amo ao meu Senhor Jesus. Essa é a base, esse é o alicerce. Alicerce que eu e você subimos, plantamos o nosso pé. Eu me relaciono com meu Deus porque eu o amo. Só. Não tem causa e efeito. Se for causa e efeito, eu faço certinho, Ele me abençoa. O meu relacionamento é mecânico, é intuitivo, é interesseiro. Mas deixa eu deixar você tranquilo. Se você fizer algo errado, Ele vai continuar te abençoando. Porque Ele não te abençoa pelo que você faz. Ele te abençoa, Deus te abençoa pelo que Jesus fez. Aleluia. Vamos entender isso para sempre. O produto do nosso relacionamento com Deus deve ser o amor. E o resultado é devido ao conhecimento da verdade. Então o meu relacionamento com Deus é intencional, não é intuitivo. Ele abriu a porta e eu intencionalmente saio. Eu quero sair da situação onde eu me encontro. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha a parte final: eu quero, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Jesus diz: se você, eu abri a porta, se você sair dessa prisão, dessa jaula, eu vou me revelar a você. Ele não vai revelar-se a mim e a você lá dentro. Não. Aqui fora. Fora que Ele vai se revelar a nós. Por Jesus nos amar, Ele se revela a nós. Ele se faz conhecido a nós. Ou seja, o conhecimento dessa verdade de que Jesus Cristo me ama, isso me faz viver a vida livre. Por isso nós podemos conhecê-lo mais e mais e mais. O nosso conhecimento de Jesus é desse tamanho. É muito pouco que nós conhecemos de Jesus. Vocês se lembram que quando Ele acalmou a tempestade, os discípulos que já andavam com Ele por um tempo perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não conheciam Jesus, mesmo convivendo com Jesus já há algum tempo. A palavra de Deus diz que foi do agrado de Deus Pai que em Jesus habitasse toda a plenitude da divindade. Eu não sei o que é isso, você sabe? Em Jesus habitar toda a plenitude da divindade, habitando em Jesus. Você pode imaginar a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a soberania de Jesus, a autoridade de Jesus, o governo de Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E Ele é o seu irmão mais velho. Diga, faz um barulho pelo menos, né? Eu te dei uma grande notícia. Um barulho santo, aleluia. Sim. Por isso nós podemos conhecê-lo mais e mais. E Jesus diz: você sai da situação de prisão, de pecado, de corrupção, de iniquidade. Sai porque eu te libertei, eu te fiz livre. Você sai. E agora eu vou me revelar a você. Eu vou crescer no conhecimento de quem é Cristo Jesus. Isso nos faz entrar na dimensão ilimitada da liberdade que Cristo nos deu.
desfrutar da liberdade, da abundância da liberdade. Entra liberdade para termos saúde, liberdade para termos alegria, liberdade para termos paz, liberdade para termos sucesso, liberdade para vivermos em abundância, liberdades para irmos e para virmos, liberdades para pisarmos sobre os poderes do inferno, liberdade para poder fazer a palavra de Deus chegar aonde desejamos que ela chegue. Liberdade. Livres para sermos o que a Bíblia diz que somos, livres para termos o que a Bíblia diz que temos, livres para podermos fazer aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer. Aleluia! Por isso, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21, na parte final de novo. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amados, quando nós lemos a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, precisamos entender que as histórias que estão ali são revelações de Deus, de quem Ele é. Ele pega lá um personagem e ele se relaciona com aquele personagem de uma forma. Tem um outro personagem, ele se relaciona de outra forma. Com isso ele vai se revelando a multiforme face dele, para mim e para você. Por exemplo, quando nós estudamos a história de Abraão, ele se manifestou a Abraão como o amigo fiel. A Bíblia diz que Deus diz: eu sou amigo de Abraão, Abraão é meu amigo. Imagina eu e você conhecermos Jesus como nosso amigo. Eu me revelarei àquele que me ama. E você conhecer Jesus como amigo. A Bíblia diz que Deus tinha um plano de destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse: eu não vou destruir sem antes falar com meu amigo Abraão. Você pode imaginar isso? Ele se revelou a Jacó, ele se manifestou a Jacó como o anjo que abençoa, lá no vale de Jaboque. Ele se apresenta a Jacó e ele diz assim: qual é o seu nome? Jacó disse: o meu nome é Jacó. Suplantador, enganador. Ele diz: você não vai mais chamar Jacó, você vai agora se chamar Israel, príncipe de Deus. Eu sou o anjo que abençoa, eu me manifesto a você como aquele que te abençoa. A Isaac, ele se manifestou como aquele que provê. Papai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão diz para ele? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele se manifestou como aquele que provê. Eu me manifestarei a Ele. Queridos, às vezes eu e você estamos em necessidades, das mais variadas necessidades, e não conhecemos Jesus como aquele que provê, e a necessidade continua. Não é assim? Aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Ele se manifestou a Moisés como aquele que ouve o clamor e liberta. Ele se manifestou a Sansão como aquele que dá força para quebrar o poder do inimigo. Ele se manifestou a Samuel como aquele que fala chamando você pelo seu nome. Samuel era um garotinho. A Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara. Ninguém podia dizer Deus falou. Ninguém ouvia Deus. E Deus vem e fala com aquele garotinho: Samuel, Samuel. Ele achando que era o sacerdote Eli, ele corre para Eli e diz: eis-me aqui. Ele disse: eu não te chamei. A segunda vez, a terceira vez, Eli diz: diga assim, fala porque o teu servo ouve. E Samuel, o menino, disse: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Ele se revela a Samuel como aquele que te chama pelo teu nome. Ele quer se revelar a você como aquele que te chama você pelo seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele se revela a Davi, não como aquele que vence o Golias, não como aquele que é um grande guerreiro. Ele se revela a Davi como o bom pastor, aquele que guia as suas ovelhas às águas tranquilas e aos pastos verdes. É assim que ele se revelou a Davi. Ele se revelou a Salomão como aquele que se manifesta através da sabedoria. Ele quer se revelar, se manifestar a você como aquele que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Ele quer se revelar a você como aquele que te ama, lavou você
dos seus pecados, no sangue dele, te purificou, te justificou, te fez rei e te fez sacerdote para servir a Deus e Pai. Este é o propósito, essa é a razão pela qual você está no mundo. Você é rei e sacerdote para servir a Deus. Aleluia! Sim! Por isso que a palavra de Deus diz: eu sou do meu amado e ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. O nosso vínculo com Deus é o amor, porque o amor é o vínculo perfeito. Eu sou dele e ele é meu. Eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Nós estamos amalgamados, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Fomos adotados e selados com o fogo do Espírito Santo. Pertencemos a ele. Somos propriedade exclusiva. Quando um demônio passa perto de você, ele sabe que você pertence a ele. Ele sabe que tem uma placa escrita assim: não ultrapasse, propriedade particular. Ele sabe que tem. Ele sabe que você é dele. Aleluia. Queridos, o conhecimento que temos dele não nos diz: eu não escolho pecar, porque se eu pecar Deus não irá me abençoar. Não é isso. Devido ao conhecimento que nós temos de Cristo Jesus, escolhemos não pecar porque nós o amamos. Essa é a razão. Nós sabemos que o pecado afronta e entristece ao nosso Deus e Pai, entristece a Cristo Jesus. Por isso eu não vou viver na prática do pecado, por isso eu não vou ser escravo do pecado, por isso eu não vou escolher viver no pecado, mas eu escolhi viver e servir o grande eu sou. Aleluia. O Criador do universo, o meu Pai celestial. Em João 8,34 diz: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O cristão que vive na prática do pecado, ele já foi feito livre do pecado por Jesus? Já. Ele já foi salvo? Já. Ele já está livre? Já. Mas ainda não sabe e escolhe viver uma vida de escravo das práticas pecaminosas, escolhe servir o pecado. Isso ocorre porque ele ainda não consegue amar mais a Jesus do que os seus próprios desejos. Ele ainda ama os seus desejos mais do que a Cristo Jesus. Ele se divide em amar a Jesus por gratidão ou amar ao pecado por entrega. E pelo fato dele viver na prática do pecado, ele se entrega ao pecado. Queridos, ouça isso por gentileza. Tira os olhos do WhatsApp, só um segundinho. Ouça isso. É por isso que nós encontramos cristãos mais fiéis às suas necessidades do que fiéis a Deus. É por isso que nós encontramos cristãos mais fiéis às necessidades deles do que fiéis a Deus. Enquanto a razão pela qual nós servimos a Deus é para que Ele nos abençoe, enquanto eu me relaciono com Deus, porque eu tenho uma necessidade, e eu quero que Ele supra a minha necessidade, que Ele resolva o meu problema. Enquanto acharmos que quando acontece algo bom conosco, é uma recompensa que Deus está nos dando, por aquilo que fizemos de bom, não teremos força para dizer não ao pecado. E o pecado ainda nos dominará. Mas quando servimos a Deus porque o amamos, a nossa entrega será a Ele, por amor e devoção. Viveremos a vida livre que Ele nos deu. A força que me impede de pecar não deve ser as bênçãos de Deus como recompensa, mas sim o meu amor por Ele. Pois Ele revelou a sua palavra a nós, e por termos a verdade revelada, sabemos que Ele nos fez livres. Aleluia. Eu decidi escolher viver livremente na liberdade que Cristo me libertou e servir a Deus por compromisso de amor. Eu saio da jaula para viver a liberdade
que Ele me libertou, mas eu decido servir a Ele, porque eu tenho um compromisso de amor com Ele. Por isso que eu faço o que faço para Ele, porque eu amo. Quando apanharam aquela mulher no ato de adultério, aqueles homens da lei disseram o seguinte: a lei de Moisés manda apedrejar. O que o senhor diz? A lei faz o quê? Manda apedrejar. A lei diz: se cometer adultério, será apedrejada. A mulher fez o quê? Cometeu adultério. A lei diz: se cometer adultério, será apedrejada. A mulher fez o quê? Adulterou. A lei manda apedrejar. O Senhor Jesus, o que o Senhor diz? Eu digo: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus diz: eu também não te condeno. Queridos, enquanto o ser humano está debaixo de condenação, ele continua pecando. Quando ele sai de sob a condenação, ele vive livre para não pecar. Esse entendimento que nós precisamos ter. E as pessoas torcem a minha mensagem, as pessoas torcem as minhas palavras, dizendo: o Pio diz que graça, se eu estou na graça eu posso pecar. Quando que eu disse isso? Nunca eu disse isso. Nunca eu disse isso. Eu disse que a graça de Deus te fez livre para viver uma vida sem pecar. Essa é a diferença, esse é o entendimento. Enquanto a lei diz: não peque, eles pecavam. Jesus diz: eu não te condeno, não peques mais. Pronto, ela não pecou mais. Esta é a verdade. Então eu decidi escolher viver livremente na liberdade de Cristo, e eu sirvo a Ele por amor. Eu amo a Jesus Cristo. Se você sentir liberdade, diga comigo: eu amo a Jesus Cristo. Mas para o inferno te ouvir também, diga: eu amo a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você, meu irmão, está viajando, está num hotel em outra cidade, está num hotel em outro país. O que vai evitar você dormir com uma mulher é se você amar a sua esposa e amar a Jesus. É isso que evita. O seu líder, o seu apacentador não está lá para te proteger. Eu não estou lá para te proteger. Você não tem que ficar: será que o Pio está me vendo? Não, não estou. E qual é a sua decisão de manter a sua retidão, de manter a sua aliança com a sua esposa? Eu amo a Jesus, eu amo a minha esposa. Esta é a força, esta é a liga. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Queridos, que texto lindo! Que texto extraordinário! Ninguém se glorie. Se gloriar aqui é jactância, arrogância, soberba. Ninguém fica soberbo confiando em si mesmo. É o que o texto está dizendo. Confiar no homem é confiar em si mesmo. No homem, eu sou homem, confiar em mim mesmo. Não é confiar no outro, confiar em si mesmo. Você, irmã, confiar em você. Você, irmão, confiar em você. Ninguém se gloria em homens. Por que ninguém se gloria em homem? Porque todas as coisas já são de vocês. Ele já deu a nós todas as coisas. Por isso aquilo que você tem, você recebeu, você não conquistou. Por que você vai se gloriar? Não se glorie em homem. Primeiro, em você mesmo, isso é, achar que os seus acertos lhe dá direito a Deus te abençoar. Não. Segundo lugar, isso é vanglória. Segundo lugar, não se glorie nos outros, isto é, achar que os outros é que irão te abençoar. Isso é glória vazia, isso é glória vã. Pastor, é que você não conhece meu network, a minha rede de relacionamento. Porque olha, eu pego o telefone, eu tenho aqui, fulano, fulano, não, né, jantei com ele a semana passada. É que você não sabe os contatos que eu tenho.
os relacionamentos que eu tenho. Queridos, não se apoie nisso. Não se apoie nisso. O texto é muito claro. Portanto, ninguém se glorie em homens. Todas as vezes que achamos que a fonte das nossas bênçãos é a recompensa dos nossos relacionamentos, isto é vanglória, é glória inútil. Amanhã você pode não ter mais nada. É o que o texto está dizendo. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, claro que sim, mas a fonte é Deus. Deus usando pessoas para abençoar pessoas. A gênesis, a origem da bênção é Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Pai celestial. Por quê? Porque é Deus quem nos dá tudo e Ele nos dá de tudo, aleluia. Porque todas as coisas já são nossas, ou seja, Ele já nos abençoou. Servimos a Deus então porque queremos receber algo dele? Não, porque o amamos. Obras convence Deus de nos abençoar? Não. Obras são expressões de amor e gratidão por recebermos aquilo que Ele já nos deu. Graças a Deus por isso. Inclusive Deus correu, entre aspas, o risco de nos abençoar, de nos fazer livres, de nos abençoar, de nos prosperar, de nos dar tudo. Ele correu o risco. Porque às vezes quando nós temos tudo, nós começamos a nos afastar dele. Quando a coisa aperta, quando a água está chegando no teu nariz, você jejua 3 vezes por semana. Agora que tudo está bem, faz 1 ano que você não jejua. Não é assim? Eu sei que eu estou falando para os irmãos lá da China. Deus em Cristo Jesus nos fez livres. Ele nos fez porque Ele nos ama. E por que Deus age assim? Porque Ele quer que o amemos também voluntariamente e não por barganha, não por troca. Tudo que Deus nos dá não nos obriga a servi-lo. Deus jamais nos escraviza. Se o Filho de Deus nos faz livres, é para sermos de fato livres. Olha os versículos 22 e 23 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 3. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Quanto que Ele deu para mim e para você? Quanto? Tudo. Tudo. Ele já nos deu tudo. O que eu quero que entendamos em nome de Jesus, o que eu quero que nós entendamos é: vamos servi-lo por amor, e não com essa mentalidade, se eu fizer certinho Ele vai me abençoar. Ele já abençoou, Ele já deu tudo. E quando nós começamos a servi-lo por amor, Ele se revela a nós. Ele se revela como Jeová Jiré. Ele se revela como o grande eu sou. Ele se revela como o nosso amigo. Ele se revela como o 4º homem da fornalha de fogo ardente. Ele se revela a nós, porque nós estamos servindo a Ele por amor. E vocês são de Cristo, versículo 23. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso. E nós somos de quem? De Cristo. E Cristo pertence a quem? Pertence a Deus. Agora que eu sei disso, Ele me fez livre, eu saí, eu o amo. Como eu demonstro que amo a Deus? Servindo a Ele. Eu sirvo a Ele porque Ele vai me abençoar mais? Não, eu sirvo a Ele de gratidão. Por gratidão. Por isso que eu sirvo a Ele. Por gratidão. Por isso que eu sirvo a Ele. Por gratidão. Deixa eu pegar uma irmã aqui na frente. Se alguém tem uma bolsa aí, não. As irmãs sem bolsa, meu Deus, vem cá. Vem cá. Fica aqui, por gentileza. Olha aí, ó. Você é Deus e eu peço uma bolsa para você. Deus, me deu uma bolsa. Deus me deu a bolsa. E eu digo assim: obrigado. Ou seja, eu fico obrigado a ela. Eu fico obrigado a Deus.
Eu fico devedor, eu fico obrigado. Quando você diz para alguém obrigado, você está dizendo, eu estou te devendo. Quando você diz assim, obrigado, você está dizendo, eu estou te devendo, eu estou obrigado. Agora, eu sou Deus e você é você. Aí você está pedindo uma bolsa. Pediu para o teu marido, ele não deu, você vai pedir para Deus. E aí você, Deus, me dá uma bolsa, está aí. E ela não ficou obrigada a mim. Deus não ficou obrigado. Porque eu não dei uma bolsa com um anzol, fisgando ela, amarrando ela a mim. Não, eu dei. Eu dei. Você já deu um presente para alguém e essa pessoa não usou e você ficou chateado com a pessoa? Já? Você já deu um presente para alguém e a pessoa não usou o seu presente, você ficou chateada com ela? Porque você não deu. Se você tivesse dado, ela faz o que ela quer. Ah, eu dei uma calça para minha amiga. Eu cheguei em casa, o cachorrinho estava deitado em cima da calça. Olha o que ela fez. Você não deu a calça? Deu e pronto, ela faz da calça o que ela quer. Até cama de cachorro. Só que Deus, ele não fica obrigado. Ele presenteia e ele não fica obrigado. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele faz mais, infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela pediu a bolsa e ele dá mais do que ela pediu, mais do que ela pensou, mais do que ela desejou, porque Deus sabe o que nós precisamos muito mais do que nós mesmos. Obrigado. É assim que ele funciona conosco. Aleluia. E agora que ele me libertou, eu saí, eu sirvo a ele por amor e ele se revela a mim. O que eu vou fazer com esse cenário todo? Eu vou desenhar um projeto de vida. Segundo pensamento, um projeto de vida. Um projeto de vida. Nós precisamos sair dessa celebração, desse culto, com um projeto de vida. O que eu vou fazer nos próximos meses da minha vida, nos próximos meses desse ano? Eu preciso de um projeto. Eu preciso de um propósito. É muito, muito importante que tenhamos um projeto, um propósito. Levantar pela manhã com um propósito. Eu acordo pela manhã e diz, daí, o que eu vou fazer? A minha agenda está cheia. Sai parecendo um diabo da Tasmânia, né? Ou, não tem nada que fazer, tranquilo, sossegado, tal. Não. Nós precisamos levantar com um plano, com um propósito, com um projeto de vida. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, que Jesus nos ama, Ele nos purificou dos nossos pecados, lavando-os no sangue dEle, puros por causa do sangue de Jesus. Ele nos estabeleceu, Ele nos constituiu para sermos reis e sacerdotes e servirmos a Deus. Você é o quê? Rei e sacerdote. Esse é o propósito, esse é o plano, esse é o projeto de vida. Eu sou rei e sacerdote. Eu acordei, eu vou tirar o meu pé da minha cama, o esquerdo ou o direito, tanto faz, ok? Eu vou sair da minha cama, porque senão alguém, pisa no esquerdo, eu vou voltar para a cama, agora eu vou pisar com o direito, né? Não, você já venceu essa etapa, né? Você vai sair da sua cama com a certeza, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu tenho um plano, um propósito para viver esse dia. Por onde eu passar, eu deixarei as marcas do reino de Deus. O meu sim será sim, o meu não será não. Quando as obras das trevas se levantarem contra a minha vida, eles virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de diante de mim. Eu sei que toda e qualquer arma forjada contra a minha vida não irá prosperar,
porque eu sou do meu amado, e Ele é meu, tudo é meu, e eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus. Eu tenho um propósito de existir, a minha existência tem fundamento. Aleluia. Em João capítulo 6 nós encontramos uma história que fala muito bem sobre isso. Temos aqui a atuação de um jovem. Ele é o personagem central dessa história. A Bíblia não fala o nome dele. O texto mostra que ele tinha um projeto de vida. Esse rapaz tinha um projeto de vida, e o projeto dele era seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Queridos, ele tinha entre 12 e 17 anos. Nós não sabemos muito bem. Menos que 12 não, porque uma pessoa com menos de 12 anos, um jovenzinho com menos de 12 anos, ele não podia ficar desgarrado do seu familiar. A partir dos 12 anos, ele já era considerado emancipado. A partir dos 12 anos, ele podia pegar sim a caixinha de engraxar sapato, e lá na rodoviária engraxar sapato, como eu fiz com meus 12 anos. Podia, já tinha 12 anos, já podia ganhar seu dinheirinho, já podia trabalhar, né? Hoje, não, eu tenho 12 anos, é abuso, é bullying, é não sei o que, bebê. Uma piazada pançuda, preguiçosa, não sabe nada. Eu nunca vi ninguém morrer por trabalhar. Jesus disse: eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Que história é essa? Que história é essa? E esse rapaz então, ele decidiu seguir a Jesus. Ele decidiu seguir a Jesus. Olha o que diz o versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. Ele estava de um lado, foi para o outro, que é o mar de Tiberíades. Versículo seguinte: e grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Qual a razão, qual a motivação, qual o motivo desta multidão estar atrás de Jesus? Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Porque eles viram os sinais miraculosos. Eles tinham necessidades. Eles seguiam Jesus para que Jesus suprisse, resolvesse os seus problemas. Essa era a motivação, esse era o propósito. Eu vou ao culto porque eu vou buscar uma bênção. Essa era a razão dessa multidão. Seguir a Jesus porque eles eram mais devotos às necessidades deles do que a Jesus. Se eles não tivessem necessidades, eles não estariam naquela multidão, com exceção daquele rapaz. Com exceção daquele rapaz. Aquele rapaz decidiu seguir a Jesus. Olha a continuação do texto, por gentileza. Porque eles viram sinais miraculosos. Antes de colocar o 3, por gentileza. Antes de colocar. Porque eles viram sinais miraculosos. Ou seja, uma multidão que tinha a fé da alma. A fé dos sentidos. Não a fé no espírito, mas a fé na alma. Nós trabalhamos isso no nosso retiro, Audácia da Fé. Se você quiser, o material está disponível. Vale a pena você ouvir aquelas ministrações. Eu sei que são 20 horas de ministrações, mas vale a pena. Você que vai fazer uma viagem longa, bota lá no seu carro, né? E deixa de escutar o tico-tico e não sei quem, né? E ouça a mensagem. E eu sei que você vai ser edificado. Quando você tem a fé na alma, a fé que precisa ver, a fé que precisa tocar. Tomé disse: se eu não vir os sinais dos cravos, colocar a mão no lado, eu não creio. Eu não creio. É a fé da alma. A fé que precisa ver para crer. Só que existe a fé no Espírito. A fé no Espírito é a fé que crê na palavra. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. A fé na palavra é a fé que permanece. Não importa a situação, não importa a circunstância. Você não é guiado pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. Você é guiado pela palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. A vida da fé na palavra. Esta é a fé. Esta é a fé que vence o mundo. A fé no Espírito, na palavra, no invisível.
Versículo 3: Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer, Filipe? Olha o versículo 6: Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Quantos de nós sabemos que Jesus faz perguntas somente para experimentar-nos? Quantos de nós sabem que Jesus faz algumas perguntas só para saber o que você está pensando? Não é que ele precisa de um conselho, não. Ele quer saber aonde está a sua mente, aonde está a sua confiança, aonde você está ancorado diante dessa situação. Jesus sabia o que ia fazer. Querido, esse texto diz que é impossível você colocar uma pantufa, um sapatinho de algodão e vir assim, ó. E Jesus diz assim: você me assustou. Você nunca vai assustar Jesus. Você nunca consegue pegá-lo de surpresa. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. Aleluia. Não é gostoso seguir a Jesus assim? Você acha que Ele não está sabendo pelo que você está passando? Você acha que Ele não está vendo? E Ele dá um passinho para trás e diz assim: como é que você vai resolver essa situação? Qual é a sua estratégia? Ele faz essa pergunta para Filipe: como você vai resolver essa situação, Filipe? Versículo 7, Filipe responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Como é que ele diz 200 denários não seria suficiente? Porque era o dinheiro que eles tinham na sacola, no cofre com Judas. Judas, quanto você tem de dinheiro aí? Você é o tesoureiro. Tem 200 denários. 200 denários. Ele pegou a calculadora, HP, somou e disse: porque a multidão era de 5.000 homens. Vamos imaginar que 4.000 deles fossem casados. Então, mais 4.000 mulheres. Vamos imaginar que cada mulher tivesse 10 filhos. Não, 10 não. Vamos colocar... naqueles dias era comum, não era? Vamos imaginar que sejam 4 filhos. 4 filhos e 4.000 mulheres. 16.000 crianças com 4.000 mulheres. 20.000 com 5.000 homens. 25.000 pessoas. Se tivesse dinheiro, aonde haveria panificadora para comprar tanto pão? Não tinha, ou seja, não tem solução. Não tem solução. Acabou. Não tem jeito. Impressionante que Filipe, ele usa as estratégias humanas, o network dele, o que isso diz, o que foi que o guru do mercado disse, a frase do cara, fica aquela frase assim: eu vou fazer isso, vai dar certo, vai dar certo. Filipe foi para essa área. Filipe pensa na solução dos problemas a partir do que Filipe pode fazer. Ele nunca pensou na solução dos problemas a partir do que Jesus pode fazer. Você consegue ver a diferença? O outro discípulo, André, versículo 8 e 9: irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz. Diga comigo: aqui está um rapaz. Mais forte: aqui está um rapaz. Só os homens, diga: aqui está um rapaz. Só as mulheres, diga: aqui está uma moça. Aqui está um rapaz. André diz: aqui está um rapaz. Rapaz significa não tem um currículo muito vasto, não tem muita bagagem, não tem muita experiência, não tem um grande know-how.
Não tem. Aqui está um rapaz. Aqui está uma pessoa limitada nos seus limites. Aqui está um rapaz. Queridos, quando você vai buscar um trabalho, um emprego, você tem que levar o seu currículo. O currículo fala do quê? Do seu futuro, presente ou passado. E quando você se aproxima de Jesus, Jesus olha o quê? O seu passado, presente e futuro. Ele não está nem aí com o seu passado. Ele começa a tratar você em quem você se tornará, nem mesmo em quem você ainda é. Está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz. Como assim? Senhor, é o que tem. É o que tem. Porque aqueles que têm capacidade nunca se dispõem. Mas tem um rapaz que se dispõe. Tem um rapaz no nosso meio que tem um projeto de vida. E o projeto de vida dele é seguir e servir a Jesus. Servir a Jesus e segui-lo de perto. Queridos, esse rapaz, provavelmente ele tinha outras coisas para fazer na vida. Ele tinha diversões, ele tinha amigos, ele tinha outras coisas para fazer próprias da sua idade. Hoje nós temos, corrida de Fórmula 1, corrida de Stock Car, corrida disso. Naqueles dias provavelmente ele tinha corrida de camelos. Tinha corrida de camelos. E ele deixou de assistir a corrida de camelos para seguir Jesus. De repente ele poderia nadar ou surfar nas águas do mar do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. Os amigos estavam lá surfando. A prancha era de madeira, era de coco, não sei do que, mas eles estavam surfando de alguma forma. Mas ele decidiu seguir a Jesus. Ele tinha um projeto de vida. Eu sou do meu amado e ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Ele me fez livre, ele me deu tudo. Eu vou servi-lo por amor. Eu tenho um projeto de vida, eu vou seguir a Jesus. Quando eu estava no mundo, eu tocava acordeon a madrugada toda. Eu venho para a igreja, não me envolvo no ministério da música. O acordeon está empoeirado lá em casa. Não toco mais o reco-reco, não toco mais o bumbo. Não... Que história é essa? Lá eu cantava todas as músicas. Chego na igreja, não me envolvo no ministério da música. Esse rapaz, ele fez uma escolha de vida, queridos. Nós precisamos um dia fazer uma escolha de vida. A quem nós servimos? Porque senão, nós vamos ter agendas paralelas. A agenda de Deus é a nossa. E quase sempre a nossa vence a dele. Ei, mas quando eu tenho como propósito, plano de vida, seguir a Jesus, a minha agenda, a agenda de servir a Jesus está em primeiro lugar. E é assim, e funciona assim. Esse rapaz, ele decidiu seguir a Jesus e seguir a Jesus de perto. Pio, como assim? De onde você tira isso, Pio? Está escrito aqui que André, um dos 12 discípulos, irmão de Simão, Pedro, conhecia esse rapaz. Como que ele conhecia esse rapaz, Pio? Se tinha 25 mil pessoas na multidão, ele não decidiu ficar na beirinha, no rabinho da multidão. Não, ele foi se filtrando, ele foi entrando no meio da multidão, ele queria seguir Jesus, ele queria ouvir Jesus. Jesus estava ali, os 12 discípulos ao redor. Ele chega do lado de André e diz: olha, é o seguinte, tinha tanta coisa para eu fazer na minha vida, na minha existência. Eu fiz o meu plano de vida, meu plano de carreira, mas sabe de uma coisa? Eu decidi seguir esse rapaz aí, Jesus. E André disse: eu também. E os dois começaram a conversar. Ele conseguiu fazer amizade com um dos 12 discípulos de Jesus. Porque ele não ficou lá no fundo, ele não ficou lá atrás. Ele não chegava na igreja depois que o louvor começava, e ele não saía antes do louvor terminar.
Não, pastor, eu deixo começar o louvor, eu sento lá no meu cantinho, né? Antes do amém final, eu já vou embora, eu não quero me envolver, eu não... Uau! Eu não quero frequentar o grupo familiar, eu não quero frequentar... Cuidado, meu irmão. Assista, já falei 10 vezes aqui, assista aqueles filmes do Discovery, quando aquela manada de gnus atravessa o campo dos leões. Quais são os gnus que são papados pelos leões? São aqueles que estão lá na rabeira, aqueles que não estão em grupo familiar. Aqueles que andam sozinho, aqueles que decidem sozinho, aqueles que nunca compartilham motivos de oração. Esse rapaz ele se infiltrou numa multidão de 25 mil pessoas e se fez conhecido entre os 12 de Jesus. Uau! Eu já preguei tanto sobre esse rapaz. Eu vou ter que pagar royalties para ele quando chegar no céu. Meu Deus! Queridos, olha quando um rapaz toma uma decisão séria na vida. Vocês juniores, adolescentes, jovens, quando vocês tomam uma decisão séria na sua vida. Eu já disse isso para vocês, com 12 anos de idade, eu decidi servir a Jesus. Com 12 aninhos de idade, eu vou servir a Jesus. A importância dessas escolhas, a importância dessas decisões. Queridos, quando o nosso projeto existencial é seguir a Jesus, preste atenção nisso, só um pouquinho, ouça isso aqui. Quando o nosso projeto existencial é seguir a Jesus, Jesus, conta conosco. Ele contava com esse rapaz, ele bem sabia o que ia fazer. Segundo lugar, ele trata os nossos recursos como sendo dele. Quando você decide seguir a Jesus, ele trata os recursos que você tem como se fosse dele. Terceiro lugar, toma decisões em cima do que você tem e depois ele comunica que vai precisar do que você tem. Olha o texto, eu não estou inventando não. Versículo 6 diz assim: ele bem sabia o que ia fazer. Você percebe que ele já contava com os pães e os peixes desse rapaz, sem o rapaz saber que Jesus contava com ele. Meu Deus! Diga para a pessoa que está do seu lado, se você tiver liberdade, se o seu projeto de vida é seguir a Jesus, ele conta com você e com tudo que você tem. Olha o versículo 10, disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama, muita relva naquele lugar. Diga comigo assim: muita grama, muita relva. Havia muita relva naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Queridos, aqui nesse verso surge algo novo, um fato novo. Jesus, ao ouvir que ali estava um rapaz, ele manda o povo se assentar. Mandar o povo se assentar é dizer: nós vamos servir o alimento. Mandar o povo assentar aqui era elevar a expectativa do povo lá em cima. Vocês serão alimentados. Se assentem. Por que vocês acham que quando nós estamos aqui, o nosso louvor é em pé? Porque nós estamos servindo a Deus. E quando Deus vai servir você com a palavra, você se assenta.
Irmãos, vocês podem se sentar, que agora Deus vai servir vocês com a palavra dele. E quando nós servimos a Deus, o que a gente faz? Você vê garçom sentado? Não, se sentar está demitido. A gente só vê garçom olhando para o chão, né? Ele nunca olha para você, né? É garçom, ele. Não todos. Mas quando Jesus diz, diga para o povo se assentar, Jesus estava dizendo assim: ei, vocês serão alimentados. Vocês serão alimentados. Jesus contava com o rapaz, que o rapaz lhe daria tudo o que ele tinha, mesmo antes dele falar com esse rapaz. Lembre-se, a crise aqui era falta de comida. A crise é falta de alimento, e Jesus espera receber daquele rapaz o que ninguém tinha. Será que eu tenho frustrado a Deus e Ele tem esperado que eu dê a Ele para que Ele faça alguns milagres, e eu tenho impedido Ele de fazer milagres porque eu não dou? Será que Deus já contou comigo e eu disse não? Pegar os 5 pães e os 2 peixinhos daquele rapaz não é bullying, não é não. Pegar os 5 pães e os 2 peixinhos daquele rapaz era incluir o rapaz na multidão. Ou seja, vocês não têm comida. Consegue entender isso ou não? Ele era diferente. Ele tinha comida, ele tinha pães e peixes. Ele não fazia parte da multidão faminta. Quando Jesus tira os 5 pães e 2 peixinhos, agora ele faz parte da multidão faminta. Agora eu sou igual àqueles que não têm. Meu Deus. O texto ainda diz que havia muita relva naquele lugar, muita grama. Jesus pede aos discípulos que dissessem ao povo: assentem-se. Assente-se. Jesus criou a expectativa de que a comida seria servida prontamente, pois o povo se assentou. Não era para se assentarem em qualquer lugar, mas na grama. Isso te faz lembrar algo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Assentar em verdes pastos. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre algumas decisões que vão tomar, sobre alguns projetos que vão se envolver. A resposta é muito simples. Essa sua decisão, essa sua escolha, esse seu projeto te leva para grama, para relva, ou te leva para espinhos e pedras pontiagudas? Se for para espinhos e pedras, não é de Deus, porque Ele só te manda sentar onde tem grama em abundância. Ah, pastor, eu consegui um emprego, mas agora eu não vou ser mais líder de grupo familiar, agora eu só venho uma vez por mês no culto. Agora chuta esse emprego, isso não é de Deus, isso é espinho e pedras pontiagudas. Muito fácil. Ah, pastor, gostei de um rapaz, ele é tão lindinho, tão fofinho. Ah, pastor, ele ainda não está na igreja, sabe? Então eu vou ficar 2 anos sem vir até convertê-lo, depois eu volto. Chuta, minha irmã, é laço. Jesus manda o povo se assentar onde havia muita relva, muita grama. Não onde havia muitos espinhos. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Que pão que ele repartiu? Os 5 pães e os 2 peixinhos que estava de posse do rapaz, que estava com o rapaz, agora está com Jesus. Será que arrancaram das mãos do rapaz, ou ele deu voluntariamente a Jesus? Ele deu voluntariamente a Jesus. Por quê? Porque o projeto de vida dele era seguir a Jesus. Se você sentir liberdade, diga assim: a minha entrega a Jesus ainda faz milagres hoje.
O verso 12, para nós encerrarmos: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Depois que todos estavam satisfeitos, depois que Jesus o fez livres da fome. Nenhum milagre que Jesus faz é um desperdício. Eu já vi história, Jesus curou fulano de câncer, mas agora já passaram 8 anos, agora ele morreu de novo. Olha, morreu. Por que ele curou de câncer? Os milagres de Jesus nunca são desperdícios. Ele salvou aquela pessoa do leito da morte, agora nem nos caminhos do Senhor está mais, nem na igreja está mais. Se tivesse morrido, teria morrido salvo. Já ouviu isso? Os milagres de Jesus nunca são desperdícios. Ele sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Nenhuma obra de Cristo é em vão. Recolher os pedaços que sobraram. Filipe havia dito que o recurso que eles tinham não dava um pedaço para cada um, mas agora os recursos pequenos, poucos, nas mãos de Jesus, faz sobrar o que antes faltava. Versículo 13: então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Quem era o herdeiro legal dos 12 cestos de pães e peixes? A quem pertencia aqueles 12 cestos? O rapaz. Por um momento ele entregou para Jesus, ficou sem nada, ficou com uma multidão. Ele come juntamente com a multidão, e agora ele volta a ter abundantemente além do que ele pensava ou pedia. Agora ele tem 12 cestos. Meu Deus, eles estão livres da fome. Jesus nos faz livres, porque nós precisamos amar a Jesus por quem Ele é. Ter um projeto de vida, decidir servir a Jesus, decidir seguir a Jesus, nenhum outro paralelo, nenhum outro projeto contrário a isso. Deus faz porque Ele nos ama. Ele nos dá porque Ele nos ama. Eu quero concluir dizendo: Jesus Cristo nos faz livres. Ele nos abençoou porque Ele nos ama, não porque conquistamos alguma coisa. Vivendo a nossa vida na vida de Cristo Jesus, vivendo sabendo que somos de Cristo Jesus, vivendo sabendo que Cristo Jesus é nosso e nós somos dele, vivendo o presente como se estivéssemos na eternidade, vivendo a eternidade nos dias presentes. Isso é viver a vida livre, dada e conquistada por Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom